A paz do Senhor Jesus. Esse vídeo é uma continuação do anterior, onde a leitura do capítulo 2 de Tiago foi refletida na sua primeira parte. Essa é uma segunda parte, onde o texto que vai ser examinado está em Tiago 2, do versículo 14 ao 26. Espírito Santo, fale conosco, nos dê instrução, nos dê sabedoria, que nós possamos alcançar as lições aqui presentes. Essa palavra, ela vai começar assim aqui no versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, algumas palavras, elas são centrais aqui nesse texto. Para tentar ficar um pouco curta a mensagem, eu tendo a falar um pouco além. Eu vou tentar seguir aqui o texto que eu já tinha refletido, escrito aqui. As palavras centrais nessa epístola de Tiago, nesse trecho, elas vão ser fé, salvação, obras, vida e morte. A palavra usada aqui para fé, do grego pistis, que significava uma crença firme, uma crença confiante, uma convicção ligada muito ao intelecto, ligada a uma crença, a uma construção de um universo de significado, digamos. Eu acredito isso. Isso poderia ter uma abordagem para a área da ciência da época, para verdades filosóficas, para vários usos da palavra pistis. Mas vamos sempre recordar que Tiago e os escritores, em sua maioria, eram judeus. E a cultura que eles foram inseridos desde a infância, a cultura que eles assimilaram, era uma cultura judaica. No hebraico, a palavra para fé seria emuná, que era usada no Velho Testamento, não apenas como uma convicção, como uma crença. Não era, eu sei que Deus fez o mundo, eu sei que Deus me criou, eu sei que Deus é eterno. Não era apenas saber, ter convicção. A palavra emuná, ela era mais do que essa confiança intelectual, ela era mais do que crer, acreditar, crer no sentido de acreditar. Porque o Tiago vai dizer que os demônios também creem, também acreditam, e até se estremecem, porque eles têm uma fé até superior que a nossa nesse sentido de crença. Eles têm certeza. Alguns humanos têm uma fé com dúvida. Eu acho que Deus existe. Mas os demônios não. Os demônios, eles têm absoluta certeza que Deus existe, e se estremecem. Tiago usa dois exemplos do Antigo Testamento, Abraão e Raabe. Eles expressaram com atitudes a confiança que possuíam em Deus. A fé deles era uma fé viva. Então aqui Tiago está abordando fé, vida, morte e salvação. A fé salvífica, a fé que vem de Jesus, a fé sobrenatural que produz salvação, ela é mais do que uma confiança intelectual. Ela é mais que um convencimento intelectual. Ela é mais do que você achar que Deus existe ou não existe. Ser um ateu ou um teísta ou um agnóstico. Não é apenas disso que se trata a fé cristã. A fé cristã, ela é uma ação sobrenatural do Espírito de Deus sobre aquele que teve um encontro com Jesus. A partir do momento que cremos em Jesus, somos sepultados com ele em sua morte. A nossa natureza adâmica, ela morre naquele momento. Por quê? Porque o homem, que é corpo, alma e espírito, ele nasce
sem a sua vida espiritual vivificada pelo Espírito de Deus. Ele nasce um homem natural. Ele vem à Terra através de um ventre, ele vai se desenvolver, vai comer, vai viver e vai até aprender tudo que ele tiver para aprender na sua caminhada, na sua jornada. E as ideias que ele vai conceber de mundo, de vida, de espaço, de morte, de tudo, vai ser uma ideia que ele vai receber. Por exemplo, se o homem for um árabe, ele vai ter um acesso àquela cultura árabe e ele vai, o que disserem ali nos livros deles, na cultura deles, é o que ele vai aprender, o que ele vai assimilar. Se ele for um índio, ele vai entender que os trovões são alguns deuses, talvez, mas digamos que essas sociedades que tiveram menos acesso a outras culturas, que são mais fechadas e que são mais ligadas à natureza, elas vão acreditar nas forças, a força do trovão, a força da água, a força das enchentes, a força da natureza. Ali, se você fosse ver ali o paganismo do passado, também tinham aquelas deusas, a deusa da primavera, da fertilidade, a deusa das colheitas, a deusa do não sei o que. Então, cada ser humano, de acordo com sua vivência, com sua experiência pessoal naquele universo que ele cresceu, ele ia ter suas concepções. Mas essas concepções, elas são muito ligadas às suas experiências na Terra. São experiências humanas. São adquiridas através da família que ele nasceu, do país que ele nasceu, do local que ele nasceu. Se ele for um esquimó, vai ser outra coisa, enfim. Quando há uma fé em Jesus, ela é uma fé revelada, ela é uma fé cuja presença do Espírito Santo vai se manifestar. E aí vai morrer imediatamente a velha criatura. Imediatamente. Por quê? Não é mais aquela pessoa que nasceu no Brasil, cuja mentalidade defendia, sei lá, o que fosse que defendia naquela cidade que aquela pessoa nasceu. Aquilo ali já não é mais o que vai nortear a sua vida. Não são mais suas concepções. Ela era, vamos supor, era um ateu. Não acreditava que Deus existia. Vivia conforme suas próprias escolhas, decisões, ideologias e seus princípios, aquilo que ele considerava bom, aquilo que ele considerava certo. Ele fazia aquilo que o seu coração dizia que era alegria, que era bondade, que era amor. As suas concepções eram ligadas àquilo que ele absorveu, que ele escolheu viver. A partir do momento que ele aceitou a Jesus Cristo, aquela pessoa, morreu. Porque a partir daquele momento, ele tem o Espírito Santo. E a vida dele vai ser, ele não está mais só. Ele não anda mais segundo suas ideologias, seus projetos, suas concepções. Ele vai ser uma nova criatura. Mesmo que ele não seja um homem perfeito e que demore décadas para chegar na perfeição, ele nunca mais vai ser a mesma criatura. Ele vai ganhar uma potencialidade para verdades que lhe estavam ocultas, inacessíveis, que eram para ele inadmissíveis, que para eles não existiam, ele vai passar a existir. Então essa pessoa vai receber uma vida espiritual. É isso que Tiago está dizendo. Olha, a fé produz vida espiritual. A fé produz intimidade com Deus. A fé produz novas concepções de mundo. A fé produz uma nova identidade, uma nova cidadania, tudo novo. E a pessoa vai ser convencida agora pelo próprio Espírito Santo a buscar as coisas que são do alto, a querer conhecer a Deus. E não é ninguém que faz isso, né? Não adianta a gente ficar tentando convencer as pessoas, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da morte é o Espírito Santo. Então não adianta a gente tentar colocar na cabeça de ninguém aquilo que nós aceitamos por fé, por novo nascimento, por dom sobrenatural, por acesso ao Pai através de uma revelação que vivificou a nossa
a nossa espiritualidade. O que é o espírito nessa concepção? O espírito é aquela dimensão interior que cada um de nós tem, que é onde habita, é onde o homem tem acesso à fé e também a sua consciência, né? É onde a fé trabalha, na dimensão da consciência, naquilo que é verdade, que é mentira, que é bom, que é ruim. Então o Espírito ele vai nos ensinando através da palavra de Deus. É o Espírito, a palavra, através da vida de oração, de busca, de conhecimentos do alto, de busca de Deus, de relacionamento com Deus, a vida da pessoa vai sendo transformada. Essa é a fé salvífica. Ela não é uma fé intelectual, ela não é uma fé teológica. Eu posso estar aqui estudando o dia inteiro teologia, mas eu preciso buscar uma experiência de sentir a presença de Deus no nível que eu sinta misericórdia. Porque se o Espírito de Deus está em mim, eu tenho que conseguir sentir algumas coisas que só o Espírito de Deus sente, como compaixão, como misericórdia. Eu vejo alguém chorando, sofrendo, com fome, sem abrigo, sem mantimento. O que o Espírito Santo, quando vê essas coisas, sente? Será que ele ignora? Jamais. Se ele está em mim, se ele vive em mim, se ele anda comigo, se ele me incomoda, se eu estou preocupada com o que ele tem a me ensinar, a me abordar, a me falar. Quando eu vejo alguém caído nas ruas, com fome, com sede, sem casa, sem abrigo, se é meu irmão, então piorou, né? Porque se eu não consigo sentir a dor do meu irmão, que está na mesma igreja, aí é sinal de que realmente o Espírito Santo está passando bem distante, bem longe de mim. Eu estou convencida intelectualmente, talvez eu esteja até com práticas religiosas bem exacerbadas. Vamos lembrar que os fariseus eram peritos em religiosidade. Eles adoravam dizimar, frequentar templo, fazer tudo mais perfeito possível, adoravam os primeiros lugares nas sinagogas. É o que a palavra fala, é o que Jesus vai dizer. Eles gostavam muito de religião, de ficar ali naquela atmosfera, de usar aquelas roupas sacerdotais, de usar, de ter aquela pompa religiosa, de passar, olha, somos aqui os santos, os escolhidos. Mas vai dizer ali a passagem de Jesus que passa um certo samaritano que não era tão religioso, mas que vê a outra pessoa sofrendo, se compadece, sente sua dor. E Jesus vai dizer que o exemplo dele, mesmo sem ser religioso, era superior daquele religioso que vivia praticando a religião dele o dia inteiro, que era um sacerdote, um levita, trabalhava no templo 24 horas, mas no que se tratava de compaixão, de empatia, de respeito, de amor, de educação, essas coisas não se manifestavam em suas vidas. Tanto eles eram tão cegos espiritualmente que chamavam Jesus de demônio, que quiseram matar Jesus, apedrejar Jesus, perseguiram Jesus e entregaram Jesus. Esses, vamos lembrar que não eram os judeus, eram alguns religiosos, judeus, sacerdotes, que tinham muito respeito na vida espiritual que eles tinham. Eles eram a elite sacerdotal, né? Os saduceus, os fariseus, os doutores, os teólogos, tudo. Mas, quando eles viam alguém chorando, eles estavam nem aí. Quando eles viam alguém com fome, muito menos. Quando eles viam alguém machucado, estavam também nem aí também. E é isso que, de alguma forma, está tratando
essa segunda parte do capítulo 2 de Tiago, que o Espírito Santo, ele precisa de pessoas sensíveis. Para isso nós temos que buscar. Por quê? Porque nós não somos naturalmente assim. Eu não tenho uma natural inclinação a amar o meu inimigo, a sentir a dor do próximo, porque nós nascemos com uma natureza caída, morta para Deus. Nós não nascemos numa sociedade que viva aquilo que Deus ensina. As pessoas acham até que elas são maravilhosas, mas no dia a dia delas, elas falam mal dos outros, elas prejudicam os outros, elas enganam, elas matam, elas mentem, elas oprimem, elas exploram, elas fazem tudo aquilo que a palavra não fala. E nós nascemos nesse mundo assim, de guerra, de destruição, de competição, de pessoas competindo o tempo inteiro, mas o Espírito de Deus, ele é incompatível com a cultura do mundo. E essa cultura é geral. Não estamos falando aqui só de eu não escuto mais funk, eu só escuto músicas espirituais, eu vou para a igreja todo dia, eu passo o dia em oração. Isso é tudo maravilhoso. É sinal de ter determinada forma que o Espírito Santo, ele nos ensina a ter um gosto diferenciado, né, para a música. Porque se vai ter uma letra como essas sofrências que hoje em dia são muito consumidas, as pessoas adoram aquelas músicas de traição, né? Porque eu fui traída, fui lá na casa, eu sei tudo porque meus vizinhos adoram, então que eu fui traída, fui lá no motel e dei o dinheiro para a pessoa ficar lá com meu marido, aquelas letras, né, que só glorificam o mundo, o diabo, né? Porque cada coisa que a gente escuta, isso para não falar outras letras, né, que eu sou obrigada a ouvir aqui, que eu fico absolutamente chocada, né? Eu falo, Jesus, mas olha, o mundo não tem bom gosto, né? Porque cada letra a mais arrasadora do mundo, é como se falasse assim, o ser humano realmente não tem Jesus, né? Caído. É uma letra pior que a outra. Mas eu não sou melhor do que essa pessoa que escuta essas letras. Não é porque eu sou agora a pura, a espiritual, a linda, a poderosa, a filha de Deus, e que o resto é o lixo. Não é isso. De alguma forma, o Espírito Santo me mostrou que aquela letra tem nada a ver com os propósitos de Deus para a minha vida, e isso automaticamente, pela minha nova concepção de mundo, eu não vou achar aquilo. Por mais que toda a cultura glorifique essas músicas, eu não vou ter como condições interiores de ter o mesmo gosto. Por quê? Porque eu gosto de outras letras, outras coisas que falem de amor, que falem do bem, que Deus não nos fez para isso. Aí também entra aqui, para finalizar, as obras. Deus, ele nos fez para boas obras. Ele não nos fez para algumas práticas. E é isso que é a nova vida. Ela vai nos conduzir a novos gostos, novos padrões. E nós vamos ter sensibilidade ao nosso irmão que está sem mantimento, que está passando um momento difícil, que está tendo uma crise espiritual, que não está conseguindo se levantar, que está se desviando do Evangelho, que está no mundo que eu conheço. Eu vou sentir a dor daquela sociedade que não tem um Evangelho para ela ler, que não tem uma igreja para ela entrar. Eu vou ter preocupação com o que está acontecendo lá na guerra. Mas está tão longe. Mas eu vou me preocupar com isso. Por quê? Porque poderia ser eu. Porque eu poderia estar recebendo uma bomba aqui na minha casa agora. Então eu vou fazer o quê? Eu vou interceder. Eu não posso levar um mantimento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um avião para ir lá, eu não tenho armas para defender eles, então eu não tenho condição de fazer nada. Que eu vou interceder, eu vou orar. Eu às vezes não tenho como convencer
o vizinho, que ele possa, né, ouvir uma musiquinha um pouquinho mais baixa, que eu vou fazer, eu vou orar, para quê? O Espírito Santo trabalhar, ele possa aprender a respeitar o espaço do próximo, que ele vai entender que quando a gente respeita o espaço do próximo, é ótimo, porque a gente gosta que respeite o nosso. Isso é uma coisa que é o Espírito Santo que ensina e que tem a ver com a vida espiritual. Nós não podemos cobrar daqueles que nunca tiveram esse impacto da fé um conhecimento que o cristão tem. Então nós temos que olhar com os olhos de Deus e entender que Deus ama essas pessoas e deseja resgatá-las, deseja que elas enxerguem com os olhos da fé e que elas podem até às vezes nos odiar, nos perseguir, mal falar, podem nos odiar muitas vezes, mas o amor de Deus por elas é, digamos, tão grande, tão imenso, que deu seu único filho. Então não posso ter raiva dessa pessoa, eu tenho que entender que ela precisa de Jesus, ela precisa ser alcançada, a vida dela vai ser transformada, e o dia que Jesus entrar na vida dela, essa ideia que ela tem ao meu respeito, e a respeito do crente, a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, vai cair por terra, e quem vai ser beneficiada vai ser ela mesma, porque ela vai ter contato com a fé em Jesus e vai entender que estava simplesmente com um véu sobre seus olhos. Amém? E eu acredito que essa seja a reflexão que veio no meu coração. A inspiração pode não ser a mais refinada, a mais requintada, mas se a gente conseguir praticar só isso aqui, já estamos num degrau melhor de fé. Se a gente conseguisse viver só isso que Tiago está dizendo aqui sobre amar, sobre buscar uma fé genuína, como de Abraão, como de Raabe, uma fé que tem prática, uma fé que não é só religiosa nem intelectual, a gente já vai ter um protagonismo até mesmo na nossa sociedade muito relevante. Amém? Que o Espírito Santo fale mais abundantemente no seu coração, que Deus te abençoe.